Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, pessoal do oitavo ano? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu também estou aqui na minha quarentena e hoje eu vou dar início à nossa aula sobre Império Napoleônico, tá? O Império Napoleônico, ele é um período que nós podemos marcar ali como o final da Revolução Francesa e principalmente o Napoleão como o resultado dessa Revolução Francesa, porque sem a própria Revolução, o Napoleão jamais conseguiria ter chegado até onde ele chegou, tá? É de fato, Napoleão ele é um imperador que marcou a Europa profundamente, para os franceses mais ainda, né? Inclusive até hoje você tem o túmulo do Napoleão na França, e as pessoas visitam, as pessoas vão lá, tiram foto, é um ponto turístico fortíssimo entre os símbolos nacionais franceses, mas principalmente por conta de que o Napoleão ele vai representar tudo aquilo que o revolucionário francês idealizava enquanto oportunidades de um regime republicano, onde o antigo regime não deixava acontecer, o regime republicano fortalecia e oportunizava. O Napoleão, por exemplo, gente, as pessoas tendem a achar que ele é francês. Isso é errado. Para pra pensar no nome do cara. Napoleão Bonaparte. Bonaparte. Não é Lumière, não é François, não é Champagne, Abajur, Limousine. Não, é Bonaparte. Isso se dá ao regime que a França havia implementado nas ilhas coloniais, a Itália, e tinha ali partes onde nós temos uma compreensão de ilhas francesas, a ilha da Córcega, onde o Napoleão nasce, portanto também faz parte do Império Francês, mesmo sendo na Itália. A família do Napoleão Bonaparte era uma burguesia aristocrática muito rica. Então, desde cedo, ele teve uma oportunidade de estudos onde não era muito comum as pessoas estudarem, tá? Ele estudou em escolas onde somente os magnatas e os filhos dos nobres poderiam estudar antes da Revolução Francesa. E quando acaba os seus estudos primários, ele decide, então, que ele quer iniciar uma carreira militar, justamente porque agora existe um clima ali de oportunidades onde não haviam mais. Antes, o exército ele era regimentado a partir da nobreza. Então, isso vai significar o quê, Juan? Basicamente o seguinte, gente. Para você chegar a tenente, capitão, major, coronel, general, você tem que ser nobre, você tem que vir de uma família nobre. As maiores posições do exército eram ocupadas pelas famílias nobres mais elevadas. Ou seja, o Napoleão nunca teria a oportunidade de chegar a general. Mas agora o exército republicano, ele mudou. Qualquer um pode chegar a ser general, basta que ele demonstre ter mérito. E o Napoleão observa muito bem isso. Só que o Napoleão, ele vai passar umas duras penas aí nos anos que ele vai estudar nas academias militares. Isso vai influenciar profundamente a sua personalidade. Ele sofria muito bullying. O Napoleão, por ele ser italiano, você já deve ter visto alguma imagem, algum lugar um italiano tentando falar o inglês, tentando falar outro idioma, e nunca desvencilha o sotaque, né? As fonéticas do idioma italiano, elas são muito profundas. Então, quando ele tenta falar um francês, ele fala com um sotaque fortíssimo, e aí os próprios franceses vão ser preconceituosos contra ele. E ele vai recompensar isso de que forma? Estudando. E já que ele não tinha muitos amigos para poder aproveitar a noite de Paris, ele voltava todo dia para a biblioteca quando anoitecia e metia a cara no meio dos livros. Isso vai torná-lo um mestre de artilharia. Nessa época nós já temos algumas utilizações de canhões, e esses canhões eles precisam de um conhecimento matemático até avançado para que você saiba exatamente onde atirar. O professor aqui, por exemplo, que é horrível em matemática, erraria todos os tiros com certeza. Mas o Napoleão, por ele ser muito bom em matemática e principalmente em aritmética, ele consegue acertar disparos e com isso fazer uma grande mobilização contra forças que eram antirrevolucionárias. As suas primeiras campanhas, e aqui eu acho que vale citar a campanha do Egito, foram um completo sucesso. Justamente porque o Napoleão, além de ser um cara muito estudioso de história também, tá? Não só de matemática, ele era um cara muito responsável com suas obrigações. Ele tinha sempre a meta para si, que o planejamento é a base de tudo e que levaria ele aonde. Mais para frente na sala você inclusive verá aonde que ele chega com esse planejamento todo. A campanha que ele vai empreender no Egito é muito curioso pensar que na verdade ela foi uma represária. Quando estoura lá a Revolução Francesa em 1789, o Napoleão ele já era um oficial entre o exército francês, só que ele vai se filiar à ala mais extremista da Revolução, que são os jacobinos. Ele tinha alguns amigos ali do tempo da escola que não maltratavam eles,
que eram partidários jacobinos. Quando acaba o período do terror, inicia-se um processo de perseguição aos jacobinos, ele também vai sofrer sanções. Primeiramente ele é preso e depois ele é enviado para o norte da África para tentar apaziguar e conquistar alguns territórios ali que compreende entre o Marrocos e o Egito basicamente. Só que o Napoleão, como ele era um cara que gostava muito de história, ele tinha uma grande apreciação por nomes de conquistadores, como Alexandre o Magno, Otávio Augusto, até mesmo Aníbal. Ele diz que ele por si só, conseguiria se tornar, e eu gosto muito dessa frase, se tornar, um dos maiores conquistadores da sua história. E ele consegue de fato. Não é à toa que o Napoleão vai influenciar também no nosso estudo do Egito. Quando ele chega no Egito Antigo, existe uma teoria que vai falar que o Napoleão ele é muito culturalizado. O que significa, Juan? Basicamente, ele tem uma atitude muito diferente em relação ao conhecimento do Egito Antigo do que era o normal da época. O mais normal da época era tratar o Egito Antigo como se fosse algo de outro mundo. Tipo, que coisa esquisita, porque os caras usaram essas pirâmides assim. E o Napoleão fala, não, eu vou catalogar isso tudo aqui, eu vou estudar e vou levar de volta para a França, porque lá a gente tem mais tempo de estudo. Nesse sentido, inclusive, ele encontra a pedra de Roseta, que sem essa pedra, nós não conseguiríamos decifrar os hieroglifos e não teríamos conhecimento que nós temos hoje sobre o Egito Antigo. Bem, mas falando tudo sobre a questão do Egito, também é importante dizer aqui como que o Napoleão, ele consegue conquistar o Egito mesmo sendo uma missão impossível, porque eram as estações francesas, legionárias francesas, elas eram muito afastadas, eram muito mal supridas, digamos assim, eles tinham pouco recurso para manter essa região. Só que o Napoleão ele consegue estabelecer um regime de boa vizinhança com os egípcios e também algum povo do Maghreb, alguns povos do Maghreb, que é aquela região ali mais seca ao leste e oeste, principalmente de onde nós temos o norte da África, e esses povos vão auxiliá-lo na conquista de algumas rebeliões dos povos originários, tá? Mais tarde, o povo do Marrocos vai fazer uma rebelião contra o Napoleão, mas como eu já disse, com o auxílio do povo do Maghreb e os povos egípcios, ele consegue facilmente lidar com essa rebelião. Isso vai deixar ele muito famoso. Se essa era uma missão impossível e ele consegue cumprir com a missão impossível, ele volta para a França, meu amigo, esse cara é o novo Júlio César, Napoleão, o incrível. Ele começa a receber louros e certificações de que ele era o maior de todos. Então, assim, a campanha do Egito Antigo para o Napoleão é o primeiro passo que ele dá em direção a se tornar imperador da França, porque ali ele mostra que mesmo vindo de uma região onde não pertencia uma nobreza francesa, ele consegue conquistar altos voos, ele consegue chegar a longas distâncias, né? Ele consegue mostrar que ele é muito capaz mesmo não sendo nobre. Aí você pode estar se pensando assim, porra, legal, mas o cara ganhou o Big Brother, ele tá popular agora, foi lá, conquistou o Egito e tá voltando para a França, finalmente ele vira imperador. Não é bem assim. Ali, em 1799, tá rolando na França ainda uma nova etapa da Revolução Francesa. Basicamente, a alta burguesia francesa, ela tá muito poderosa e tá querendo tomar o poder para si. Porque o diretório, que era composto tanto por nobres e clérigos e pessoas do terceiro estado, estavam tentando reverter algumas conquistas da Revolução Francesa ali de 1789. Basicamente, o que nós temos aqui é uma tentativa de golpe de Estado e efetivamente um golpe de Estado. A alta burguesia francesa, como a gente chama na história de girondinos, eles tinham um projeto onde não haveria participação nenhuma dos nobres ou do clero dentro das negociações do governo. Isso significa você elevar o poder da burguesia ao seu máximo estatuto. Se agora a nobreza e o clero não participam mais das decisões do governo, isso vai significar que a burguesia detém todo o poder para si. De fato, o Napoleão observa que isso pode ser muito interessante para ele, já que ele vem de uma família aristocrática burguesa da Itália, ou seja, ele vem de uma família de gente muito rica, lembrando que essa burguesia francesa também tem esse perfil aristocrático burguês, que isso significa basicamente, gente, eu sei que talvez alguns de vocês estejam perdidos, então vou dar uma explicadinha aqui, tá? Basicamente são comerciantes, são pessoas que têm muito dinheiro porque enriqueceram muito com o comércio, só que não vem de uma família nobre. A grande discussão
dos girondinos é que eles detêm um poder político aquisitivo muito maior do que os nobres. Então, por que os nobres estão participando? Se eles são detentores de fato do poder. A questão principal é que a nobreza tem nome e a alta burguesia não tem nome, tá? É basicamente essa diferenciação. Aí você fala assim, porra, mas beleza, agora e aí, o que acontece? Basicamente, o Napoleão, por ele vir de uma aristocracia muito parecida com essa que está tentando dar um golpe de Estado, ele vai se filiar a esses amigos tão parecidos. E aí, em 18 de Brumário, e esse nome ele é muito incrível, porque é 18 de Brumário, porque o mês no calendário revolucionário francês era Brumário, que fazia alusão à bruma, né, à época da névoa. Aí, após se tornar cônsul, em 1799, Napoleão ele vai começar uma série de reformas profundas na sociedade francesa, que vão aumentar ainda mais as tensões com outros países absolutistas monárquicos, né? O Napoleão, por exemplo, ele vai promulgar o Código Civil Napoleônico, que falava que as pessoas têm direito à liberdade de expressão, que ninguém poderia ser preso por emitir uma opinião, que as pessoas têm direito à propriedade, ninguém pode se recusar a vender uma propriedade para outra pessoa desde que essa pessoa tenha o valor esperado, né? Vamos supor, eu não vou vender isso para você, você não pode comprar isso porque você não tem nome. Vamos supor, eu vou comprar um terreno ali na Chapada, eu não posso comprar um terreno na Chapada porque minha família não é nobre. Não, se eu tenho dinheiro aqui na minha mão, eu posso comprar esse terreno. Essas promulgações que o Napoleão vão construir vão muito mais no sentido revolucionário, né? Ele vai se aproximar muito dos ideais republicanos. Isso vai deixar as outras monarquias ali da Europa muito enfurecidas, porque basicamente Napoleão está dando um exemplo do que pode vir a se tornar uma sociedade moderna. Essas reações elas vão logo escalando, até que chega ao nível de que o próprio Napoleão ele vai iniciar um processo de plebiscito. Após 5 anos no governo como cônsul, vai ser declarado por unanimidade do plebiscito como o único imperador da França. Basicamente, ele vai botar o nome dele na votação e falar que ele quer ser o imperador e o povo vai aceitar. Justamente porque as pessoas veem que o Napoleão ele não é, na verdade, um ditador. Ele está ali como um grande expoente da Revolução Francesa. Essa fala de que o Napoleão ele é um ditador, ela sempre parte dos seus opositores. Dentro da própria França, e mesmo aqueles republicanos mais à esquerda, né, mais exaltados, até os jacobinos, viam que o Napoleão era um grande esforço de deixar a revolução ainda viva, que o Napoleão ele estava fazendo essas reformas, mesmo como uma figura autoritária, ainda atendia aos valores e atendia principalmente aos interesses das revoluções que ocorreram antes da sua chegada ao poder. E quando ele se torna imperador, ele percebe em si uma missão. Aí as narrativas históricas, inclusive, elas se divergem. Algumas dizem que o Napoleão se vê como um libertador da Europa, e outra que ele queria emular ali um Alexandre o Grande, se tornando o grande conquistador da Europa. Eu, particularmente, como historiador, vejo que os indícios são maiores de que ele se via como um libertador, que na verdade ele queria expandir a Revolução Francesa para os outros países da Europa, principalmente aqueles que tinham uma revolução, um absolutismo monárquico muito mais forte. A Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra principalmente. Por mais que a Inglaterra tenha ali a figura do rei participando junto com o parlamento no poder, o Napoleão via que essa figura do rei ela era completamente dispensável, e não estava errado, completamente dispensável para que o poder soberano do povo possa exercer a sua figura de fato. O que significa, Juan? Você está falando no grego para mim. Ele via que o rei ele é só uma figura decorativa, ele não tem sentido de existir mais, porque agora o povo é soberano, o povo manda sobre si. Se a Inglaterra já tem um parlamento, por que diabo ela precisa de um rei? Então assim, o Napoleão ele vai criar esses conflitos e logo as monarquias absolutistas, de novo, Rússia, Áustria, Inglaterra, Prússia, vão observar que a França pode se tornar um inimigo prematuro. Então o que eles fazem? Uma aliança para poder iniciar os conflitos contra Napoleão antes que Napoleão venha atacá-los. Contrapartida, Napoleão, que não é besta nem nada, ele começa a fortalecer o seu poder ali dentro da própria França. Ele vai profissionalizar mais o exército, vai investir pesadamente na marinha, vai se preparar para trocar porrada com essa galera toda aí. O Napoleão também,
ele vai perceber que uma das instabilidades do processo de Revolução Francesa é justamente a imprensa, né? A imprensa ali dentro da França, durante a Revolução Francesa, teve um papel tanto libertador quanto dominador. Vou tentar deixar isso claro. Basicamente, quando nós começamos ali a Revolução Francesa, lá em 1789 ainda, a imprensa vai ter um papel de alertar, de avisar, de chamar o povo a participar, de falar, fazer denúncias, né, de mostrar a realidade francesa. Só que durante a época do terror, isso muito por conta que o Marat, ele era um dos revolucionários, depois vai ficar biruta, ele era parte do comitê de imprensa, essa imprensa também vai servir para denunciar crimes falsos, né? Vai começar a botar povo na guilhotina que nem tinha feito nada. Então Napoleão, ele via que na imprensa essa figura, essa propaganda, ela deveria ser melhor administrada, ela deveria ser melhor até mesmo controlada. Então ele vai criar um órgão chamado controle de imprensa, ou basicamente ele é controle de la imprense, na França. Esse órgão criado por Napoleão até hoje existe e ele é usado para regulamentar o que a imprensa está falando. É basicamente um verificador de fatos. Vamos supor, sai uma manchete lá falando: caiu uma pedra do espaço na cabeça de Joaquim. Aí o controle da imprensa tem a obrigação de ir lá no Joaquim e falar: e aí, Joaquim, caiu uma pedra na sua cabeça ontem? Ele fala: ah, caiu sim, veio lá do céu. Aí esse controle da imprensa deixa essa matéria circular. Esse controle da imprensa, e por mais que ele tenha esse nome que parece de censura, na verdade, para o Napoleão ele é muito importante, porque ele vai verificar os fatos e vai mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Assim a imprensa tem mais prestígio e também é mais fácil de ser notificado o que o Napoleão está fazendo a favor da Revolução Francesa e também do Terceiro Estado. Outra questão aqui que eu acho interessantíssima é que o Napoleão ele percebe que, cara, não é todo mundo que sabe ler aqui nesse país. Então como é que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou um cara tão bom, que eu sou um cara tão grande, que eu sou um cara tão poderoso? Ele começa a investir em obras de arte políticas. Isso aqui para mim é o grande barato do Napoleão ali antes de se tornar imperador. O Napoleão, para ele poder conquistar o coração das pessoas, ele quer passar uma imagem, ele quer virar uma diva pop, ele quer se transformar em sensação, no frisson do momento. Então ele investe e começa a pagar artistas para que criem quadros mostrando que ele é um cara muito mais poderoso. E aí daí vocês vão tirar algumas obras de arte famosas. Por exemplo, essa que eu vou colocar aqui agora, que é o Napoleão sobre o cavalo branco. Como vocês podem ver, o Napoleão ali, ele tá com uma pose mítica, né, que relembra até um pouco o Alexandre o Grande. O Napoleão, ele era um grande admirador do Alexandre o Grande. Essa obra aqui, que por mais que não seja dele, é do Marat, que é um dos líderes da Revolução Francesa. Então o Napoleão, ele sempre vai construir obras que vão enaltecer a Revolução Francesa e deixar um pouquinho de lado esse lado obscuro que aconteceu do terror. E de fim, essa obra aqui que eu vou colocar para vocês agora sobre o Robespierre, que era mas também um grande aliado do Napoleão, né? O Robespierre, ele tem um filho que é muito amigo do Napoleão e o Napoleão não vai abrir mão dessa herança cultural da Revolução Francesa, tá? Na vida do Napoleão nem todos são flores, né? Enquanto ele está ali nessa situação de ser um cônsul, de estar participando do 18 do Brumário, agora ele tem um poder dentro da própria legislação e da legislatura também francesa, ele começa a apaziguar alguns outros setores da sociedade francesa que eram mais problemáticos. Eu já falei da imprensa, mas aqui também tem que ser ressaltado a anistia que ele dá aos nobres. Durante a Revolução e o período do terror, muitos nobres que não são besta nem nada, vazaram da França, eles fugiram justamente para não ficar e ver o que o Robespierre ia fazer com eles. Provavelmente ia cortar a cabeça, né? Mas, quando o Napoleão ele assume, ele fala assim, beleza, não é para tanto, podem voltar, vamos construir uma França onde todos possam participar. Esse movimento é conhecido como os emigrados, tá? É basicamente o retorno dos imigrantes. E ali na França é um movimento onde a gente vai fortalecer a figura do Napoleão e basicamente vai ser também um dos problemas mais tarde, porque o Napoleão ele acaba cedendo alguns cargos para esses nobres dentro do exército. O Napoleão ele era muito bom em administrar o exército da infantaria, ele tinha uma noção complexa sobre a infantaria que poucos exércitos conseguiram bater nele, só que no conselho naval ele não era muito bom, então
Basicamente, mais tarde, na nossa próxima aula sobre as batalhas e as guerras napoleônicas, vocês verão como que o Napoleão ele não tem um povo muito legal para cuidar da água, basicamente, né? Em termos de navio, na água, o barquinho dele afunda. Ele só toma porrada da Espanha e da Inglaterra. Então, eu vou encerrar nossa aula de hoje por aqui. Eu me diverti um monte, eu espero que você também tenha se divertido e principalmente aprendido. E na nossa próxima aula eu vou falar mais sobre as guerras napoleônicas, tá? As atividades estarão postadas lá na Classroom juntamente com essa aula. E você faça no caderno, tire uma fotinha, manda para mim ou manda para a professora Cássia, ok? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima.